Passando a palavra para o senhor Ian, do Parlamento da Nova Zelândia, Partido Trabalhista. 10 minutos. Thank you, Madam Chairman. Can I acknowledge you? Obrigada, senador Paim e todos os membros do Senado Federal por convocar essa audiência hoje. É de enorme importância que essas questões sejam arejadas perante um público como esse. É muito interessante que o Senado Federal brasileiro tenha resolvido se pôr à frente dessas questões. Então, o McDonald's e outras empresas como eles têm exportado práticas trabalhistas injustas, exploratórias por todo o mundo, e nós testemunhamos isso também na Nova Zelândia. São praticamente duas práticas que são reconhecíveis, que são os contratos de 0 horas. Isto é, você fica disponível para o empregador, mas não tem garantia nenhuma de quantas horas você vai trabalhar de uma semana para outra. E a outra é a influência indevida usada contra os trabalhadores para evitar que eles se sindicalizem, para evitar que eles falem reclamem por seus direitos e botem a boca no trombone quando os seus padrões trabalhistas mínimos sejam violados. O McDonald's diz que precisa de contratos de 0 horas porque eles precisam de uma flexibilidade total. Como se uma empresa bilionária como McDonald's não tem a capacitação, não tem conhecimento para determinar qual é o nível de pessoal que precisa em cada loja. Na verdade, os contratos de 0 horas são para manter o controle, é sobre uma questão de poder sobre o local de trabalho. É uma maneira de você poder controlar as pessoas e dizer: você andou fazendo intriga, então semana que vem você não vai trabalhar. Então, os contratos de 0 horas não tem nada a ver com flexibilidade, não tem nada a ver com o negócio poder responder à demanda. Na verdade, isso é uma questão de poder e de controle sobre os trabalhadores. Temos a satisfação de dizer que tivemos algum êxito na Nova Zelândia nos últimos meses. Quando, muitos anos atrás agora, o sindicato Unite começou a sindicalizar no setor de fast food, tinha as mesmas práticas dos várias empresas, várias lanchonetes de comida rápida. Queriam sempre dessindicalizar, queriam tirar o sindicato dos locais de trabalho, mas o sindicato sempre continuou se sindicalizando, trabalhando com os trabalhadores, e nesse ano, por meio de negociação coletiva, o sindicato Unite finalmente retirou os contratos de 0 horas do McDonald's e de várias outras redes de lanchonetes na Nova Zelândia. Conseguiram isso pela negociação coletiva. Não foi uma mudança na lei, não foi alguma coisa que o governo fez. Foi campanha e foi negociação coletiva para garantir que todo neozelandês soubesse o que era um contrato de 0 horas e o impacto dessas práticas exploratórias. Criaram uma coalizão não só de sindicatos, mas de outras entidades para dizer para o McDonald's: isso é irrazoável, isso é injusto e não pode ser tolerado. E praticamente todas as lanchonetes da Nova Zelândia perceberam que era intolerável continuar com contratos de 0 horas, que os fregueses não iam mais aceitar isso. Isso foi um trabalho de divulgação que os sindicatos fizeram para mostrar para a população qual era o real significado dos contratos de 0 horas. E como sabemos, nem sempre é fácil para as pessoas se sindicalizarem. Nós temos sistemas e leis na Nova Zelândia que facilitam do que em alguns outros países que os trabalhadores se sindicalizem. Porém, ainda assim é um desafio por causa da pressão que é posta nos trabalhadores, pelos empregadores, pelos gerentes, para dissuadi-los de entrar no sindicato. Essa pressão é constante. Infelizmente, embora na Nova Zelândia
a gente não testemunha algumas das ilegalidades que foram mencionadas aqui esta manhã. Nós temos consciência de que alguns dos franqueados ainda usam influência indevida sobre os trabalhadores para desencorajá-los de fazer parte de um movimento sindical que é o que vai melhorar os seus padrões, suas condições de trabalho e sua remuneração. Então é preciso manter a luta e nós, como legisladores, como parlamentares, gostaríamos de fazer de tudo para apoiar os trabalhadores. E eu falo aqui como legislador e me dirijo a todos os outros legisladores na sala. Os trabalhadores precisam aprender com as empresas e começar a agir globalmente, agir conjuntamente com um propósito único pelo mundo afora. Nós, legisladores, precisamos fazer a mesma coisa. Não a globalização que mine, que solape a nossa soberania nacional, mas a solidariedade dos trabalhadores pelo mundo afora. Não podemos ser cúmplices dessa corrida rumo ao fundo do poço para ver qual país tem a legislação trabalhista mais fraca. Nós precisamos nos levantar e dizer para as empresas, não, nós não vamos permitir que você explore nossos trabalhadores, nossas leis. Se você vai trabalhar nesse país, você vai ter que operar com justiça e vamos trabalhar com todos os países que pudermos para garantir que isso aconteça. Então, é claro, precisamos ter padrões mínimos, leis sobre salário mínimo, para que as pessoas tenham acesso a um bom salário, condições de trabalho, para que os trabalhadores não sejam explorados. Mas muito mais importante é que nós precisamos ajudar, apoiar os sindicatos a crescer, a sindicalizar os trabalhadores e negociar coletivamente em nome dos trabalhadores, para que os trabalhadores, eles próprios, conquistem as melhorias. É assim que a gente efetua mudanças reais e duradouras na sociedade. Os governos vão e vêm e vão, os legisladores e as ideias também vêm e vão. Mas se nós tivermos ideias fortes, se a gente tiver um movimento forte que garanta salários justos, condições justas, não importa quem esteja no governo, isso vai ser um legado mais permanente. Então, trabalharmos juntos como parte de um movimento global dos direitos dos trabalhadores, apoiando os nossos sindicatos, e esse é o recado que eu trago da Nova Zelândia para você hoje, e é um recado que essa audiência está falando com alto e bom som. Nós precisamos dizer que quando houver violações das nossas leis, que os nossos governos vão se levantar e vamos fazer com que essas empresas violadoras sejam responsabilizadas. Nós, como legisladores, não podemos estar em todos os lugares a todo tempo. Nós podemos, claro, ser os olhos e ouvidos dos trabalhadores para garantir que os padrões mínimos trabalhistas sejam respeitados. O McDonald's testavam os limites da lei na Nova Zelândia, mas não mais, porque eles já sabem que os sindicatos estão de olho e o sindicato não é uma coisa distante que fica lá na capital. O sindicato é o trabalhador, na linha de frente, agindo em solidariedade e denunciando todas as irregularidades. Então, vamos trabalhar como movimento global, apoiando os sindicatos, não só o movimento dos trabalhadores, mas todos os integrantes do movimento trabalhista, para garantir que tenhamos força para confrontar essa mentalidade corporativa global. Muito obrigado. Ok. Queria chamar para a mesa, obrigada ao senhor Ian. Quero chamar para a mesa Geraldo Iglesias, da UITA, no Uruguai. Está presente? Queria registrar a presença do deputado Carlos Zaratini, que poderá fazer a intervenção quando quiser. Quer fazer agora? Vamos ouvir o deputado Carlos Zaratini.
Senhora Presidente, senadora Regina Souza, queria aqui cumprimentar a todos os colegas parlamentares de outros países que aqui vieram participar desse evento, cumprimentar a todos os sindicalistas também das centrais e também dos sindicatos que aqui estão presentes e cumprimentar todos os trabalhadores que aqui vieram hoje participar dessa importante audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós gostaríamos aqui de manifestar o nosso apoio e solidariedade a essa luta importante. Nós temos feito uma luta muito forte aqui no sentido de evitar que haja uma precarização na legislação do trabalho aqui no Brasil, né? Os senhores todos sabem o projeto de lei que visa abrir indiscriminadamente a terceirização no Brasil e a precarização das relações de trabalho. Sem dúvida alguma, o que se faz hoje no nosso país, nas redes de fast food, em especial na McDonald's, que são relações precárias de trabalho que prejudicam os nossos jovens e prejudicam o nosso mercado de trabalho como um todo. Nós estamos cerrando fileiras, nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, é integralmente contra essa forma de precarização e vamos nos mobilizar, já estamos nos mobilizando nessa luta para que a gente possa dar dignidade ao trabalhador, dar as condições que o trabalhador tenha uma relação de trabalho que seja justa, que seja correta e respeitosa com o trabalhador. Nós não podemos aceitar mais ainda precarização do trabalho no nosso país. Nosso país é um país muito sofrido. Foi o último país a abolir a escravatura no mundo, né? Até recentemente nós tínhamos uma legislação, a nossa Constituição discriminava a empregada doméstica, porque a empregada doméstica não tinha os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Nós superamos isso agora através de uma mudança na Constituição, da regulamentação do trabalho da empregada doméstica. Mas muitos e muitos trabalhadores ainda vivem no Brasil trabalhando em regime precário e muitas vezes similar à escravidão. Nós não podemos aceitar isso em pleno século XXI. Por isso, a nossa disposição de luta e de apoio à luta de todos vocês. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu vou fazer um pequeno comentário também, porque o Paulo Paim está voltando e eu tenho que embarcar, que eu vou participar do ato dos trabalhadores hoje pela democracia nesse país. Então, lá no meu estado, são duas horas de voo, eu tenho que estar lá. Então, vou fazer um pequeno comentário antes de chamar a próxima fala. Primeiro dizer assim, eu fui sindicalista eu venho do movimento sindical, então, há 20 anos atrás eu era presidente da CUT, lá no meu estado. E qual não foi... Mas me confesso surpresa de ouvir aqui, as mazelas da McDonald's no Brasil, que a gente conhece. Agora, não esperava que fosse tudo igual no mundo inteiro. Sinceridade, não esperava, né? Agora, isso dá força para unir os trabalhadores no mundo inteiro também, e fica um movimento bem mais forte. Mas, infelizmente, não é uma questão também só da McDonald's, né? Então, no Brasil também nós temos mazelas. Nós temos agora um ramo novo que está se espalhando muito no país, gerando muitos empregos, que a princípio é bom, mas também com práticas muito ruins, que é o ramo do call center, né? Chegam prometendo coisas maravilhosas e quando depois usam das práticas mais nefastas com os trabalhadores. Né? Dizer que quando as empresas se instalam num país, seja ela num lugar, seja ela nacional ou estrangeira, elas procuram gestores, o prefeito, o governador, geralmente fazem festa, solenidade, para dizer que estão trazendo a empresa para aquele lugar e que vão gerar tantos empregos, Então, vendem uma imagem muito boa. E quem é o governante que não quer mais empresas no seu lugar, na sua terra, no seu município, na sua cidade, ou no seu estado, ou no seu país? Todo mundo quer. E eles apresentam, acho que é esse tal manual que vai vir para nós aqui, que eles apresentam para os governantes como sendo empresas exemplares. Então, acho que o Ministério Público do Trabalho, cadê o doutor Leonardo?
é importante que acho que a gente pode começar a adotar uma prática de, quando essas empresas forem se instalar, que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho, através das suas superintendências, também participem desses lançamentos, dessas instalações solenes das empresas, já para dar o recado de dizer, estamos de olho em vocês, né? De dizer como é que deve ser. Né? Acho que pode ser uma prática a ser incorporada, de logo na implantação da empresa ela ser advertida do que ela deve fazer em relação aos seus trabalhadores. Então, quero dar as boas-vindas a todos os países, os representantes de todos os países que estão aqui, e dizer que, infelizmente, eu tenho um advogado lá no meu estado que ele sempre gosta ele tem uma força-tarefa de fiscalização da coisa pública. E aí ele sempre gosta de dizer assim, a luta que faz a lei, né? Então a luta continua, é uma frase eterna do nosso movimento, né? A luta continua porque sem lutar, lutando já é difícil a gente conseguir, imagina sem luta. Então que vocês continuem com muita coragem para a luta. Muito obrigada. Será vencido? Eu quero passar a palavra. Quero passar a presidência ao senador Paim, que já está aqui, e de pedir desculpa que eu me retiro para embarcar por uma causa nobre. Vou participar do ato pela democracia no meu estado. Obrigada. A senadora Regina Souza, que presidiu os trabalhos para que eu pudesse fazer a abertura da sessão de homenagem dos 60 anos da APAI. É uma bela sessão e passei a presidência agora para o senador Romário. E volto aqui para a gente poder concluir esse evento fundamental. E lá no plenário eu disse que aqui estavam representantes de 20 países, discutindo situações análogas ao trabalho escravo em inúmeras empresas no mundo. E, claro, aqui o eixo é o caso acontecido, ou que vem acontecendo na McDonald's. Mas, de imediato, passo a palavra ao membro do Parlamento Europeu, membro do Comitê de Emprego e Assuntos Sociais, o senhor Juta. Senhora Juta, eu estava aqui querendo saber como é que eu pronuncio aqui agora. Juta, e o sobrenome? Steinbrück. É isso? Steinbrück. Então está com a palavra. Jutta Steinbrück. Thank you, Mr. Senator. I would have the same problem if pronounce Melhorou? Melhorou? Como membro do Parlamento Europeu. Venho da Alemanha, mas de fato represento 28 Estados-membros da União Europeia. Eu sou sindicalista, eu estou aqui vindo da Alemanha, mas represento todos os países da União Europeia, mas eu sou do movimento sindical. E eu estou aqui para trazer a voz dos trabalhadores da União Europeia. E tem muito trabalho a fazer na Europa também.
E fico muito feliz de ver vocês aqui organizados, não só essa semana aqui, mas não só hoje, mas tudo que vimos no Brasil. Eu aprendi tanto com vocês, mesmo que já soubesse tanto sobre vocês. E nós temos que lutar juntos. Meus colegas sindicalistas já disseram isso, meu colega da Nova Zelândia já disse isso. A gente tem que trabalhar muito mais como sindicalistas globais. As empresas já estão trabalhando globalmente e eles estão começando a globalizar suas piores práticas. Então, nós temos que legalizar o nosso trabalho. Então, não é surpresa que a gente vai continuar a garantir os direitos dos trabalhadores. E o McDonald's se vende como um empregador moderno, que dá emprego de boa qualidade, que dá treinamento, que dá oportunidades. E nós sabemos que eles patrocinam eventos como as Olimpíadas e outros. Mas a realidade, as pessoas já sabem que no Reino Unido, por exemplo, o McDonald's é conhecido por esses contratos de 0 hora, esses contratos sem nenhuma garantia de quantas horas você vai trabalhar por mês. E estima-se que 9 entre 10 empregados do McDonald's no Reino Unido têm esses contratos de 0 hora. Esses contratos de 0 hora são aqueles que não definem qual vai ser a duração do seu trabalho diário. Os trabalhadores têm que estar à disposição da empresa, mas sem garantia nenhuma de que vão trabalhar. E às vezes o McDonald's não permite eles sequer que eles trabalhem quando querem trabalhar. Além disso, há um uso enormemente disseminado de contratos temporários. 2/3 dos trabalhadores na União Europeia do McDonald's são temporários, ou de não tempo integral. E isso é um desrespeito aos países e aos contribuintes daquele país, porque é muito mais difícil para esses funcionários que trabalham temporariamente de conseguir benefícios do governo. E eu poderia falar aqui por horas, falando sobre o que está acontecendo nos diferentes países da Europa. Nós não somos diferentes daqui na Europa. Nós temos legislação trabalhista que os países têm que respeitar, que são muito fortes. Temos sindicatos fortes com excelentes acordos coletivos, mas alguns países têm ambos legislação e sindicatos fraquíssimos. Então, players globais como o McDonald's tentam lutar contra todos os direitos, tentam achar todas as brechas na lei, tentam usar o que eles chamam de dumping social, tentam recrutar trabalhadores em outros países em que o trabalho é mais barato. Eles fazem de tudo. E um outro ponto que não é menos importante é que o McDonald's precisa contribuir para a solidariedade social, o que não faz. Uma análise dos sindicatos revelou como o McDonald's usa subsidiárias em Luxemburgo para pagar menos impostos, sonegando até 1 bilhão de impostos entre 2009 e 2013. A entidade que eles criaram em Luxemburgo emprega 13 pessoas e não tem qualquer atividade econômica, mas reportou 3 bilhões de euros em royalties. Claro que uma empresa de 12 funcionários não gerou 3 bilhões de euros em royalties. E a Comissão Europeia fez recentemente foi lançar uma investigação sobre as práticas tributárias do McDonald's. E o Parlamento Europeu tem tido enormes problemas com orçamentos. Alguns países tiveram que cortar toda sorte de benefícios sociais por causa de problemas de renda. Enquanto isso, empresas como o McDonald's não pagam os impostos que deveriam pagar, não mantêm sua solidariedade social. E como é que a sociedade, como é que os cidadãos que são afetados por essas políticas irresponsáveis do McDonald's aceitam esse tipo de sacrifício? E por que elas têm que fazê-lo? Enquanto isso, empresas como McDonald's se rebolam para não pagar o que tem que pagar.
E essas são questões que afetam saúde, a ajuda à população pobre, o cuidado com as crianças e creches e etc. Tudo. E mostra-se que o McDonald's é a mesma coisa no mundo inteiro. Ele sempre busca brechas para impor seu modelo de negócios, que paga quase nada, trabalhos de baixa qualidade e sonegação de impostos. Nesse sistema, não tem lugar para emprego decente, não tem lugar para a participação do trabalhador, não tem lugar para a solidariedade social e não tem lugar para a economia, para a sustentabilidade de longo prazo da economia. Isso mostra que resolver estes problemas requer ações públicas. E é por isso que países europeus têm direitos sindicais e trabalhistas fortes, com acordos coletivos fortes. E a situação da Europa melhorou, pelo menos nos países mais modernos da União Europeia. Tenho certeza que os meus companheiros e companheiras da Europa, se estivessem aqui, diriam que tiveram alguns passos positivos, mas ainda tem muito a lutar. Mas o fato é que a situação melhorou. Mas isso não é um problema europeu só, né? É um problema global. O McDonald's não é só o líder de mercado sem rival na indústria do fast food, mas também o segundo maior empregador privado do mundo. Esse alcance global que o McDonald's tem dá a eles a habilidade de reduzir os padrões globais. E as autoridades públicas precisam pressionar o McDonald's para que acabe com tais práticas e tem que fazê-lo globalmente. Seja na Europa, seja na América do Sul, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, onde quer que seja. E é por isso que essa audiência aqui hoje é tão importante. Muito obrigado, senador, por levantar a discussão dessa questão aqui. Porque players globais injustos, que não se reduzem ao McDonald's, né? Existem outros em uma multiplicidade de setores, precisam ser pressionados globalmente pelos sindicatos, pelo meio político e pelos consumidores. A gente tem que acordar os consumidores para o fato de que, como meu colega de Nova Zelândia disse, que eles ajudam a concretizar essas condições de trabalho. Eu não quero destruir uma empresa como o McDonald's. O que eu quero é que essa empresa adote responsabilidade corporativa social, com trabalhos decentes, com condições decentes, que garantem uma vida e dignidade, não só na Europa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E é por isso que lutamos e continuaremos a lutar. Muito obrigado. Membro do Parlamento Europeu, membro do Comitê de Emprego e de Ações Sociais. Eu peguei essa última fala, não peguei as outras, mas queria cumprimentá-la, porque acho que ela está reclamando aqui que não está funcionando dela. Ok? Nada? Ok, tudo bem. Vai dar tudo certo, calma. Isso é para descontrair. Eu queria cumprimentar ela pela fala. Eu acho que a sua última fala, para mim, ela tem uma marca muito importante. Eu não queria também que o McDonald's entenda que esse evento, como você disse, com muita tranquilidade, visa destruir. Não. Nós queremos construir uma política de bom relacionamento e que garanta os direitos de todos os trabalhadores. Nós todos sabemos quanto que é importante milhares e milhares de emprego em todo o mundo. É que, às vezes, quando a gente faz um debate como esse, sempre tem alguém para dizer que a gente está contra alguém. A gente não está contra ninguém. Nós estamos a favor dos trabalhadores e das trabalhadoras. E é esse o objetivo de nós estarmos aqui. É para construirmos uma linha de entendimento que vamos, no fim aqui dos trabalhos, naturalmente apontar caminhos nesse sentido. Queria chamar agora a falar Alci Matos Araújo,
presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços, e que aqui fala também pela CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado, senador Paulo Paim, que tem feito conosco, com os trabalhadores, uma jornada em defesa do direito, da segurança, do local de trabalho e das condições dignas e humanas dos nossos trabalhadores e da nossa sociedade. Quero cumprimentar a mesa, são muitas autoridades, então cumprimento, em nome da IUTA, todos os parlamentares que aqui estão conosco, senadores, deputados, companheiros que compõem, junto do cenário internacional, esta relação que tem ruim com o direito dos trabalhadores que o McDonald's tem feito no mundo. Mas também quero cumprimentar os meus companheiros dirigentes, trabalhadores, né, do setor hoteleiro, do setor de fast food, em nome do companheiro Otaviano, companheiro Max, tem seguido junto conosco essa trajetória, na responsabilidade que a gente tem tido para defender os interesses da classe trabalhadora, na qual a gente tanto busca representar. Cumprimentar também o companheiro Gerardo, com a direção da nossa Federação Internacional e várias federações nacionais que aqui tem, junto com os companheiros e companheiras, dirigentes e colaboradores do nosso cenário internacional, das nossas entidades internacionais, na qual a Contrax também busca ter uma boa relação, e a Central Única dos Trabalhadores tem, através da SRI, um trabalho organizativo nesse setor. Mas também cumprimentar a companheira Margarete, por sinal, com muita atuação junto com o Leonardo, que tem o meu sobrenome de Matos, deve de ter, de fato, uma trajetória, uma história bonita nesse ministério, nesta realidade que atua junto à Procuradoria do Trabalho. Senador Paulo Paim, nossa representação, em nome do companheiro Wagner Freitas, em nome da nossa confederação, que é o ramo que constrói trabalhadores e nossas condições do setor hoteleiro, gastronomia, fast food, tem representação de norte a sul desse país, e nós buscamos justamente estas armas, que é a mobilização, que é a representação, que é a nossa trajetória de história de luta em busca do direito dos trabalhadores do McDonald's, né, que se encontra junto na nossa base. A realidade dada já pela mesa anterior e mencionado por Vossa Excelência tem demonstrado uma dura realidade em nosso país, e que nós temos diversos caderninhos, listas, que é a realidade que a empresa tem buscado, além de desrespeitar a tradição, porque nós garantimos a liberdade de expressão, de alimentação de cada povo, mas o Ministério da Saúde também deveria estar aqui, porque é um desrespeito ao sistema do arroz e do feijão, em que o Brasil tem tão tradicional, embutido na cultura brasileira, algo que o cenário da saúde tem mostrado que é ruim para as nossas crianças e os nossos adolescentes, que é a péssima qualidade que às vezes se encontra nesse sistema, e aqui se falaram inclusive de uma carne que às vezes tem um mau quesito para a saúde. Além do debate da jornada variável, que está apontado em várias mesas, senador Paulo Paim, por isso que quero conclamar um pedido aos parlamentares, desde o cenário internacional e brasileiro. Nos passou por aqui hoje um PL tratando de tentar regularizar a jornada móvel variável, e parece que não discute com o setor da classe dos trabalhadores. Ao nosso ver, me parece que esse PL tem tido o interesse das classes patronais, que é o PL 726/2015, entregue hoje. Isso tudo nos mostra que a única ferramenta que nós temos, a única arma é a mobilização, é a junção e a unidade dos trabalhadores, na qual tão falado pelos parlamentares que fizeram as duas falas anteriores, né, tratando desse tema. Mas também quero confirmar junto aos companheiros que disseram que na empresa a multifunção é um dos maiores problemas colocados para esses trabalhadores. Você tem um contrato, uma carteira. Às vezes, esse contrato, em alguns lugares, são respeitados em nossas convenções coletivas de trabalho. Muitos companheiros internacionais chamaram acordo coletivo de trabalho. Mas, em alguns lugares, respeitado, porque o sindicato, a nossa base, tem uma boa militância, faz a manifestação, leva o carro de som para a porta da empresa. Quero relatar a manifestação junto da unidade desses trabalhadores brasileiros e com a participação internacional que foi na Paulista.
Então, esse relato são as nossas ferramentas de mobilização. E vejam, senador, que o jornal Valor Econômico já tratou da empresa demonstrar, ressarcir ou ir para cima dos trabalhadores, que não vai dizer no jornal o que vai fazer, mas se preparem, companheiros e companheiras, que alguma coisa está por ser feita. Não só procura essa empresa manipular os advogados para que as ações na justiça não sigam com julgamento, com sentenças severas, porque eles compram, eles promovem, eles buscam, antes que chega a segunda e a terceira instância. Mas também esses trabalhadores que nós temos na Contrax CUT, senador, em torno, mencionado já anteriormente, em 50, 60 mil trabalhadores no Brasil. Estamos falando da América Latina, mais de 100 mil trabalhadores. E aqui no Distrito Federal, posso dizer que nós estamos aí numa representação da nossa categoria em torno de quase 20 mil trabalhadores, buscando em 20 lojas no Distrito Federal. Então chama para nós a responsabilidade, na qual é a responsabilidade de chamar para o diálogo social essa empresa, buscando dizer a ela o compromisso social que ela tem que ter no Brasil. Ela tem que se cumprir a CLT, ela tem que cumprir a Constituição Federal Brasileira, que fala de dignidade humana, é o salário integral para sustento da sua família, da moradia. Ele busca, se nós não temos aqui, Paulo Paim, nosso senador, uma política de elevação do salário mínimo, olha onde estaria, porque ele disse no jornal que ele se assegura a 10% a mais do salário mínimo, olhe lá. Então, é uma política nevasta dessa empresa, em que nós queremos colocar, ainda nesses locais, confirmado, vi os companheiros falar das queimadas que sofrem os trabalhadores em suas mãos. Pensem na pneumonia que pode sair, o trabalhador sai do frigo, buscando no congelador, bebida gelada, imediatamente ele vai para a fritura, ele vai para a chapa. Então, como que se discute os critérios mais sagrados das normas técnicas no Brasil, das NRs, que trata de insalubridade? Esse é um cenário para nós que nós temos que conversar, temos que pressionar, mesmo aqueles que conseguem avançar numa política ofensiva para diálogo com a empresa, mas tem ainda muitas coisas acontecendo no nosso Brasil, de norte a sul, nas nossas entidades, nossos trabalhadores. Chama atenção também, senador Paulo Paim, e os parlamentares. O processo em que essa empresa, com a bandeira McDonald's, seja ela a empresa que tem o setor de serviço, seja ela a franquia dominada pela marca McDonald's, que vai até a empresa montada Arcos Dourados, qual é o nosso questionamento para com a Receita Federal, para com os tributos? Quanto se paga numa empresa que tem franquia e numa empresa que presta com seu CNPJ a serviços prestados? Porque isso pode estar lesando o patrimônio da nação, que é o bem comum para a origem de impostos para a política pública. A imagem apontada do MEG feliz, da situação feliz, os trabalhadores estão tristes. Os trabalhadores se colocam em situação de atos desrespeitosos, e nós temos conversado com esses trabalhadores, buscando através das ações judiciais. Mas só não isso basta. Tem que ter mais algo, tem que ter algo que movimente, e precisamos, portanto, desta ajuda do Parlamento brasileiro, dos projetos que se encontram dentro da Câmara dos Deputados, do Congresso, que às vezes são precarizantes, e nós temos feito aqui gestos de solidariedade a toda a classe trabalhadora, sendo ela do comércio e serviço, mas toda a classe trabalhadora no Brasil, para contrapor essas condições que alguns parlamentares têm tentado burlar, têm tentado desrespeitar o direito dos trabalhadores. Nossa marca, senador Paulo Paim, de denunciar os riscos e os perigos dos trabalhadores, de trazer aqui essa situação, a Comissão de Direitos Humanos, é uma questão de dignidade, e nós acreditamos que essa comissão deve ter o compromisso com a nossa sociedade. Porque essa sociedade de trabalhadores que nós estamos falando, ela é uma sociedade de trabalhadores jovem. É trabalhador que entra e está lá, nas nossas condições, 16, 18 anos de idade. Imagine que eles colocam, e como pensa também os outros trabalhadores que lá estão nessas condições. Então aí, qualquer projeto no Congresso que mexa com a redução,
a redução de idade para o mercado entrar no trabalho. Isso é muito ruim, porque isso é projeto do McDonald's. Quero, senador, chamar a atenção. Nós temos que tratar dos cuidados, do adoecimento desses trabalhadores, e o nosso sistema SUS, ou sistema de planos, o McDonald's, inclusive, coloca no seu extrato de balanço para que o trabalhador do McDonald's procure uma segunda atividade, procure cumprir com o seu salário. E se o salário não dá para subsidiar, o que faz? Só nos resta, então, senador, ir à justiça, movimentar, reclamar, denunciar e mobilizar. São essas as nossas armas da classe trabalhadora. Mas ainda acho, diante dos fatos, podemos muito apurar que esta comissão tem compromisso e dever de melhorar as condições desses trabalhadores. Nós precisamos fiscalizar esse modelo de franquia em que a empresa de serviço ou que o McDonald's está atuando. Nós precisamos urgentemente criar uma comissão ou uma força-tarefa onde o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, trabalhadores, paridade, dentro do processo da representação, e o Senado ou o Parlamento possa melhor atuar para que a legislação brasileira não seja desrespeitada mais uma vez. Obrigado, senador. Obrigado.